Sejam bem-vindas e bem-vindos à série de encontros do projeto Memórias das Mulheres nas Artes Gráficas, produzido e idealizado por Daniela Batista e Gualberto Costa e realizado pelo SESC São Paulo através do seu Centro de Pesquisa e Formação. Este projeto apresenta e presta homenagem a importantes artistas, pesquisadoras e editoras que foram fundamentais na cena das histórias em quadrinhos, charges, desenhos de humor no Brasil. O mediador dessas conversas será Marcelo Alencar, jornalista, pesquisador, artista gráfico e editor. Passo a palavra a ele para a apresentação da nossa ilustre convidada de hoje. Olha nós aqui outra vez, mais uma entrevista das mulheres, as memórias das mulheres nas artes gráficas. Hoje estamos recebendo uma entrevistada com um nome quilométrico, mas que assina como artista com 4 letrinhas. Eu vou falar agora com a Cecília Whittaker Vicente de Azevedo, que ao longo da vida acrescentou mais 2 sobrenomes, Alves Pinto. Não é isso? Então vamos falar com a Cissa, a famosa criadora da tira O Pato. Tudo bem, Cissa? Tudo ótimo, tudo muito bom. Que delícia receber você aqui. A gente vai ter muita coisa divertida para conversar e eu só queria confirmar uma coisa com você. Você é de 2 de maio de 1939? De 39, estou com 83 aninhos. Que delícia, parabéns. Espero chegar perto de você assim com toda essa simpatia, com essa saúde, que maravilha. Cissa. O maior susto, eu levo susto. É bom demais, é bom demais. Cissa, eu uma vez conversei, a gente já conversou um pouquinho antes de fazer essa entrevista, né? E eu acho que a gente podia começar falando de uma curiosidade da sua infância. Você vem de uma família natural de língua inglesa, né? E uma das exigências do seu pai na sua infância foi que você se alfabetizasse também em inglês, não é? E para isso ele lhe deu um instrumento delicioso, né? De qualquer criança curte demais. Você começou a ler em inglês com gibis. E eram com gibis, até onde eu sei, da Luluzinha e da turma Disney, né? Do Pato Donald, aquelas histórias, aquelas aventuras incríveis do Karl Barks. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu aprendi rapidinho, porque eu queria conhecer as histórias, ninguém lia para mim, não. Eu tinha que ir lá e falar, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Isso foi um pouco, logo depois do pós-guerra, né? Você devia estar com 6 anos, 7? Olha, quando acabou, a guerra acabou em 45, né? Em 45. Uhum. Então, eu tinha 6 anos. Perfeito. E eu me lembro, falar em Disney, eu me lembro que tinha umas histórias que faziam parte do esforço de guerra. Tinha, é verdade. O Mickey, os sobrinhos, todo mundo fazia paraquedas, todo mundo, era interessante. Tinha umas capas bem patrióticas, eles vestidos como no tempo da Guerra de Secessão, né, com aquele tambor e tudo. Nas capas vinham compre bônus de guerra e essas coisas todas, né? Inclusive, as primeiras histórias do Barks com o Pato Donald fala muito desse clima, né? Tinha o plantando o Jardim da Vitória no quintal, que era você fazer a sua própria horta, né? E tinha ameaça de bomba atômica, uma coisa mais ou menos velada em algumas histórias. Mas acho que essas sutilezas não passam pela cabeça de uma criança, né, quando estão lendo. Olha, eu me lembro que eu tinha medo da guerra. Eu me lembro que eu tinha medo quando eu ouvia avião, mas provavelmente era avião da VASP, sei lá. Mas eu corria para dentro de casa, eu tinha medo de bomba. Olha só. Estava presente. Claro, porque você nasceu junto com a guerra. A gente fazia blackout. Cobria as janelas com cobertor e ficava a luz de vela. Uhum. Isso tudo aqui foi em São Paulo? A sua infância foi passada em São Paulo? Foi. Entendi. E claro, não... Oi, desculpe. Eu fui para o Rio só com 13 anos. Entendi.
Perfeito. E aí, quando você lia aquelas historinhas, você se sentia estimulada a desenhar também? Não, não, eu gostava de ler. Eu tive esse estímulo muito mais tarde, porque quando eu morava no Rio, depois que eu comecei a namorar o Zélio, aí eu entrei para essa turma, né? O Ziraldo, Milor, Ah, o Carlos, todos eles. E todos produziam. E eu fiquei com vontade de produzir também. Então foi aí que eu... entendi. Você Mas começou a namorar, você conheceu o Zélio. eu tinha uma cultura de quadrinhos, por causa dessa história da minha infância. Exatamente, você já estava familiarizada com a linguagem, né? Sabia exatamente, controlava a narrativa, pelo menos enquanto leitora, né? Agora, quando então que o Zélio entrou na sua vida? Quando que vocês se conheceram e você começaram a namorar? Então, porque a minha família era toda da revista O Cruzeiro, né? Lá no Rio. E a revista O Cruzeiro, nessa época, ela era muito importante. Ela era mais poderosa que a Globo de hoje, porque não tinha televisão assim como tem hoje, né? E eles tinham uma equipe muito boa, realmente. E aí eu fui conhecendo o Ziraldo. E a gente ficou amigo. Eu ia muito na casa dele, gostava muito dele, da Vilma, a mulher dele na época. E um dia ele falou para mim assim: vou te apresentar o meu irmão e você vai casar com ele. Aí eu, na minha extrema juventude, achava que casamento era uma instituição falida. Eu falei, imagina. Mas, pois é, estou casada há 58 anos. Com o Zé. Que delícia! Você acompanhava também, aí passou a acompanhar os desenhos do Zélio. Ele já publicava nessa época, não no Cruzeiro, né? Não, não. No Cruzeiro ele fazia algumas coisas, não era muito. Mas ele trabalhava Aham. mais no Cruzeiro Internacional, que teve Tá, durante muito tempo o Cruzeiro Internacional, que era muito vendido lá nos outros países. perfeito. Uhum. Nesse tempo, o Ziraldo fazia o Saci Pererê, né? Que depois ganhou um gibi próprio, e ele começou a experimentar com os heróis também, e tudo isso. E aí em que momento você falou assim, bom, agora eu estou no meio dessa turma, preciso começar a desenhar também. Você teve alguma formação, você teve educação formal em desenho? Não, eu fiz, quando eu morei em Paris, eu fiz academia de pintura lá, chamava Grand Chaumière. E Mas isso foi depois do Rio. foi depois do Rio. Tá. E Uhum. acho que eu tinha 19 anos, assim. E eu estudei lá, mas depois não fiz pintura, né? Só estudei, gostei muito. Aham. Mas eu senti vontade, foi quando essa turma tinha um suplemento que eles tinham acabado de aparecer, que chamava O Sol, eu acho que era do Jornal do Comércio. E aí eu fiz umas tiras por minha própria conta, do Pato, né? Então o Pato já nasceu ali. É, Que barato. Eu li uma referência sua na Antologia Brasileira de Humor da LPM. Lá diz que você iniciou profissionalmente em 1967 no suplemento Cartoon do Jornal dos Esportes. o suplemento chamava O Sol. Esse era o Sol, então. Ah, tá. Então era do Jornal dos Esportes, aquele jornal cor-de-rosa. Acho que era, olha, não me pergunta datas. Não, tudo bem. Minha faixa já passou das datas. Vamos confiar então na referência da LPM. 1967, a gente já estava em plena ditadura, né? Ainda é pré-AI-5, mas esse suplemento ele não se restringia a esportes, como era o carro-chefe do jornal, né? Ali vocês já comentavam política, economia, né? Questões sociais também. Exatamente. Você se lembra de como que nasceu o Pato na sua cabeça?
aí eu vou te responder. Eu acho que teve a ver com o Pato Donald, não posso. Ah, pois é, eu imaginei que sim, que sim. Você se habituou, né, com animais falantes, né, que é uma tradição desde o tempo de Esopo, e é um jeito interessante de fazer uma paródia, né, porque você fala de situações reais, né, mas coloca num mundo de fantasia, então dá a impressão de que, ao mesmo tempo, é algo acessível. E me ajudou Exatamente. durante a ditadura, porque eu fazia umas coisas assim, bem diretas, mas eu tenho a impressão que as Forças Armadas não gostariam de se ver como formigas. Então, eu fui um pouco deixada de lado. Eu sei que eu estava numa lista aí, dessas listas terríveis, mas eu não passou disso. Você nunca experimentou assim nem a censura nem a ameaça dos agentes da repressão. Não, censura sim, porque a Folha teve uma hora que falou você tem que baixar a bola. A gente vai chegar lá. Mas e aí, quando você iniciou a tira, você já tinha na cabeça todos os personagens? Porque o universo do Pato, que eu dei uma rápida olhada, assim, não consegui ver todas as suas tiras. Rápida olhada não, eu dei uma boa olhada. Mas encontrei lá o Pato, o filhote, a Filomena, que também é uma pata, né, divertidíssima. Aí a gente tem o Formigueiro, né, que é um jeito de mostrar o Brasil, né? Você tem aquela torre do formigueiro e dali aparece a rainha, aparecem os ministros, governadores, né? Todos com suas cartolas para mostrar que são de uma elite, né? E lá embaixo as formigas. Aí a gente tem o povo, claro. Aí tem um sapo, tem galo, galinha, pintinho. Inclusive tem um pintinho que está dentro do ovo. A gente só vê as perninhas dele, né? Eu achava E que esse mundo tem não o vale a pena. Tico-Tico, a pomba da paz. Exatamente. Como que foram surgindo esses personagens? Foi conforme apareceram as necessidades? Eu vou te contar que a primeira que eu fiz, a primeira, eu ainda não tinha assim, muita ideia né, da piada, vamos dizer assim. Então, eu peguei uma piada que existia, que era uma piada Tá. bobinha, mas coisa que incrível, porque muita gente lembra dessa piada, que é uma piada super boba, que o pato tá assim, eu tenho 5 irmãs, Pata, Peta, Pita, Pota e Filomena. Aí, aí criou-se a Filomena. Que é divertidíssima. Ela usa batom, né? Ela arruma o cabelo e tudo. Ela se diferencia bastante dos outros personagens, né? Assim, do ponto de vista visual. E aí, os outros, esse suplemento, ele era semanal, não era? É, O Sol. é, E aí você, dentro dele, publicava uma tira por semana ou eram mais? não lembro. Entendo. Mas o Pato, com o tempo, ele passou a ser uma tira diária, né? Passou. Isso aí foi assim. Eu vim para São Paulo e fui oferecer para o Mino Carta, lá no Tá. Estadão. E o Mino gostou do meu trabalho, ele gostou, achou engraçado, mas falou: olha, aqui no Estadão não tem espaço para você. Mas procura o Cláudio Abramo, na Folha. E aí Na Folha. Uhum. eu fui e o Cláudio publicou praticamente no dia seguinte, começou a publicar. Ah, que legal. Você se lembra como foi esse contrato? Foi uma coisa só verbal assim ou você assinou um compromisso super formal? Nada, nada, nada. Foi assim, de boca, e eu levava e não pagava uma merrequinha, né? Também não dava nem para pagar as. E, aliás, foi Aí engraçado. você. Uma vez, eu fui, depois de se estabelecer os quadrinhos, eu fui convidada, eu era muito convidada para fazer, durante a ditadura, né, para fazer palestra em universidade, fui muito. E uma vez eu fui junto com quem era o meu editor, eu esqueci o nome dele, deletei. Mas aí estávamos nós dois. E um estudante perguntou: e o que eles pagam?
para você. Isso já fazia uns 15 anos que eu estava, ou 10, Aham. diariamente. Ele falou assim, e como é que é o pagamento? Vale a pena? Eu falei, olha, não dá nem para pagar o estacionamento, para entregar as tiras. E aí o meu editor falou assim, mas o que mais você queria? Aquilo era uma vitrine para você. Eu falei assim, É o velho discurso, né? É o velho discurso. Isso não muda, é impressionante. É uma das doenças da imprensa brasileira, né? O editor tem essa mentalidade. Não, você está ganhando muito aqui. E você, assim, o processo de criação entre fazer uma tira semanal e uma diária, obviamente, é bem diferente, né? Você tinha que se organizar muito mais para fazer a diária, porque você levava já pacotes prontos, não era isso? Eu não levava muitos, não. Levava uns 3, 4 no máximo. Porque eu me baseava muito nas notícias. Isso mesmo, você fazia uma crônica. Em cima das notícias, era o que me inspirava, na verdade. Não, Exatamente. Assim, então você. No comecinho, não, porque aí tinha uma coisa bem assim dos passarinhos, mas quando eu realmente senti que eu engatei, né, aí ficou bem político só. Exatamente. Então você levava pelo menos 2 vezes por semana, é isso? Pacotes para a Folha. Você morava lá perto, ia de carro e levava pessoalmente? É. Que barato. Você se lembra do material que usava, Cissa? Você usava algum papel especial? Você fazia esboço a lápis e depois cobria com nanquim? Ou você já ia direto? O processo era assim, depois que eu tive meus filhos, tudo criança pequena, né, bebê, eu fazia assim, eu tinha um papel que era papel de desenho, né, que você comprava aquele papel mais grossinho de desenho, eu fazia os quadrinhos. E depois que eu fazia história, o desenho eu fazia depois. Aí eu comecei a ficar muito soberbada, porque eu estava achando meu desenho estava ruim, eu queria fazer um pouco de ambiance, sabe? De ver Claro. o que estava atrás dos quadrinhos, me enriqueceu. Sim, cenários e... E aí, isso foi assim, realmente no começo dos meus filhos pequenininhos, bebês. Aí eu olhava os da Disney e um dia eu me dei conta que a Disney tinha um cara que fazia o lápis, outro que fazia a tinta, outro que fazia a paisagem, outro que fazia não sei o quê. Eu falei, bom, eu não tenho como ter essa aqui, mas eu tenho zero. Então eu fazia no lápis e ele fazia na tinta. E aí foi... A arte final era dele. A arte final era dele. Entendi. E as letras? Tínhamos brigas homéricas. Eu dizia assim, não é... Por quê? Porque eu queria que, sei lá, a formiga tivesse um determinado gesto. E ele simplificava. E eu dizia, não, tem que ser assim. Então, eram assim, brigas diárias, mas dava certo. mas obviamente, a tira só saía com a sua aprovação, né? Quando então você dava o ok no trabalho ali. Do jeito que eu queria, né? Porque senão não ia. As letras também eram finalizadas por ele? Você também fazia no lápis a marcação de texto e ele finalizava? Fazia no lápis. Entendi. Assim, olha, tem esse balão aqui, esse balão. Eu fazia muito detalhado, bem detalhado. Porque senão não ia sair como eu queria, né? Claro. E eu ia cuidar das crianças, lavar a fralda. Você se lembra se o formato dos originais que vocês trabalhavam era muito maior do que saía no jornal? Não era um pouquinho maior, não era muito maior. Então, provavelmente vocês trabalhavam com folha A4, tamanho ofício, mais ou menos? Mas não era A4, porque A4 é muito... Aquele papel normal A4 é muito mole, né? Era um cartão mesmo. Não, sulfite é ruim, é. Perfeito. Uma vez eu tive... Caderno de desenho. Comprava caderno de desenho, que era fazia os quadradinhos. Certo. E o traço... eles eram marcados em azul claro, não era? Aqueles que não sensibilizam fotolito? Não, era preto mesmo.
Era preto mesmo? Puxa vida, e aí na hora de fotografar lá na gráfica, então eles deviam usar algum processo para eliminar esse fio, que era bem fininho, né? O quadriculado. Não, era bem fininho, e era um papel liso, e ele fazia com aquela caneta pilote, sabe? Ah, é? É aquela pilote para... Não tem mais, que não existe mais. Tá. Então, eu ia perguntar mesmo se era isso, se era bico de pena, se era nanquim, então era a caneta pilote. Então não era nanquim, né? Era o traço, então era de... Só no começo. Tá, depois virou então o preto de caneta esferográfica, hidrográfica. Exatamente. Olha isso, que legal. Você me contou que não guardou todos, mas você tem uma parte dos seus originais, né? Tem uma parte boa. Legal, eles estão bem guardadinhos? Não. Você tem uma mapoteca ou você guarda isso em pasta? Elas estão organizadas? Olha, a mapoteca não tem, tem uma gaveta que eu E de vez em quando bate saudade e você abre essa gaveta? Olha, e não, a gaveta não, mas eu abro o livro. O livro eu abro, aí eu falo assim, meu Deus, eu que fiz isso, como é bom. Eu abri os seus livros, na verdade, você tem 4, né, coletâneas do Pato. 2 delas saíram em formato italiano, que é aquela com 2 tiras, né, em formato horizontal, saíram pela Codecri. Isso, saíram pela Codecri com papel de jornal no miolo. Depois, lá nos anos 80, saiu essa coletânea aqui, que foi pela Circo Editorial, né? Editada pelo Toninho Mendes. Imagino que tem a mão do Zélio também na edição. Me pareceu isso, ou eu estou chutando errado? Não, ele fez a capa. Fez a capa, né? E é muito, muito bonita mesmo. E aqui, então, tem uma boa parte do... E depois, exatamente o conteúdo dessa coletânea é a que ganhou o formato de bolso pela LPM? Mas acho que não é tudo, né? Porque imagino que tenha sido feita uma outra seleção, porque esse daqui é bem grande, né? Ele tem 4, 5 tiras por página, né? E lá no formatinho de bolso deve ter saído, foram 2, exatamente, 2 por página. Então, ou virava um catatal impraticável para você folhear, ou de fato cortaram algumas. E Cissa... É que eu ia te contar, pode falar. Eu ia te contar que para fazer esse primeiro livro, quando o Toninho me propôs fazer, eu estava... Toninho Mendes. Eu passei uma fase, eu estava numa fase assim, de cabeça quente, sabe, com meninos todos adolescentes, assim, aquela coisa. Eu falei, vou passar um mês no Guarujá. Aí eu levei meus originais, e eu espalhava, fiquei sozinha lá, espalhava no apartamento inteiro e ia fazendo a seleção, né, na sequência que eu queria, foi ótimo. Isso é muito legal. Eu estava me lembrando que o Pato, ele não saiu só em formato de tira, mas no momento do início dos anos 70, a Editora Abril lançou uma revista de quadrinhos autorais só com quadrinistas brasileiros, chamada Cras. E nessa revista saiu uma historinha do Pato, então em formato gibi, né? Que é outra narrativa, outro tudo, né? Outro ritmo para você fazer, né? Tem quebra de página e essas coisas todas. É um argumento bem maior. Você se lembra de como foi o processo para criar aquela historinha do Pato, da Cras? Olha, me lembro que eu falava assim, pensar em 3 quadrinhos. Tem que pensar mais. Acabou saindo. Foi tão difícil assim. Tem muitos quadrinistas que trabalham quando fazem quadrinhos de humor. O Karl Barks, por exemplo, que é um que influenciou a sua infância, ele, em geral, pensava num tema e aí ele bolava uma série de gags e pensava depois no roteiro que juntaria todas essas gags, né, numa narrativa coerente. Você passou assim por dificuldades desse tipo? Você já tinha um plot na cabeça e falou, agora vou dividir isso daqui em quadros e vai dar tudo certinho? Olha, eu não me lembro do meu processo nessas coisas inteiras, assim.
Mas, Aham. para fazer os quadrinhos, na verdade, eu pensava no último quadrinho. Quer dizer, a gag no último, e aí eu fazia os outros dois. Esse era o meu processo. Tá, você pensava no punch, né, da piada e E depois como sempre, você chegaria até lá. e aí Uhum. sempre ligado com o que estava acontecendo, né, que eu lia nos jornais, está acontecendo. Inclusive, boa parte dos seus personagens são leitores de jornais, né? Você, em várias tiras, inicia exatamente com alguém com o jornal na mão, comentando uma manchete que era super atual no momento em que a tira foi publicada. É verdade. E era interessante porque eu via as pessoas realmente comentando as minhas tiras. Era muito incrível isso, sabe? Porque acho Isso eu ia chegar aí. Como é que foi a sua relação com os seus leitores? Você tinha esse feedback deles? Como que você via as pessoas comentando o Pato? olha, muito por escolas que me chamavam, muitas escolas me chamavam. A primeira vez que me chamaram, eu não tinha o menor, não sabia nem falar em público. E aí eu me lembro que eu sentei lá, falei. Eu olhei no relógio, tinha passado 5 minutos, eu ainda tinha. Assim. Mas depois eu fiquei com mais cancha para falar, mas era muito bom, porque as pessoas liam, entendiam, e eu tinha a impressão que o que saía lá era o que as pessoas queriam dizer. Era formatado o que as pessoas gostariam de dizer, ou não podiam, ou tinham medo, enfim. Uhum. Era muito legal. E até hoje tem gente que lembra do meu. Já faz muitos anos. Né? Quando que você parou, Cícero? Quando eu Quando mudei que... para os Estados Unidos. Tá. Essa foi a razão para você ter parado com o Pato? Não, na verdade, não. Minto. Eu, um pouquinho antes, sei lá, muito pouco antes, o redator da Folha, que ficou implicado comigo, porque uma vez ele resolveu. Minha tira era sempre a primeira. E aí ele tirou, botou lá embaixo. Aí eu liguei e falei: olha, eu não sei se eu tinha algum amigo lá, fizeram botar lá em cima de novo. E eu falei: muito obrigada pela gentileza de me pôr de novo no meu lugar. E ele ficou de bode comigo, sei lá. E quando a primeira chance que ele teve, quando ele foi ser o redator da Ilustrada, primeiro, Uhum. pois ele ligou para mim, depois de fazer 20 anos que eu trabalhava diariamente, por telefone, ele falou assim: não precisamos mais do seu trabalho, não precisa mandar. Simples assim. Tipo assim. Aí, bom, aí eu falei: tá bom. E eu estava com vontade mesmo de morar nos Estados Unidos, fui. Aí fiquei 7 anos lá. Ao longo dos 20 anos que você produziu o Pato para a Folha, você manteve aquele esquema de levar pessoalmente as suas artes? Ou depois, com o tempo, isso mudou? Não, eu ia, eu gostava de ir, não achava não. Eu gostava. Pessoas, eu tinha muitos amigos assim lá, de gente que eu gostava, que eu via e tal. Depois, um tempo, Uhum. também o Cláudio, Seguramente esse redator não estava entre os amigos. esse aí não, ele era meio novo, meio a revista, assim. Mas teve um tempo que, quando eu comecei, o Cláudio Abramo estava lá, e o Cláudio Abramo falou: olha, você conhece alguém que pudesse, lá do Rio, porque eu estava chegando do Rio, que pudesse fazer a reforma gráfica da Folha? Eu falei: conheço, o Zélio. E ele então chamou o Zélio, e o Zélio veio para cá, fez a reforma da Folha, e foi ótimo, porque aí éramos nós dois, aí ele entregava as minhas tiras. Quando ele ia para lá, ele...
Isso facilita bastante as coisas. Você se lembra, Cissa, em quantos jornais o Pato circulou? Ele chegou a ter um pico? Porque eu tenho referências de que ele circulou, inclusive, né, em jornais europeus, não é isso? Foi. Então, ele circulou aqui em 2 jornais do Rio, como o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil, não concomitantemente, mas enfim. Ele Tá. circulou também, ele esteve no Paraná também. Eu não seguia muito, porque quem estava seguindo era um agente que eu tinha, que ele estreou ser agente comigo, também parou aí comigo. Mas, Era o Rick? Não, que você, era você se lembra? do nome dele, era Fernando Coelho, Isso. era ele. Ah, muito bem. Mas em algum momento, eu ia chegar aqui mesmo, em 1986, quando o Ziraldo assumiu a presidência da Funarte, a Funarte passou a funcionar também como uma distribuidora de quadrinhos. E ela lançou esse portfólio aqui, oferecendo, né, para os editores de jornais diversas tiras. E aqui temos um dos primeiros, era aqui o Chiclete com Banana do Angeli. Aí tinha o Condomínio do Laerte, e logo a seguir, a quinta referência desse portfólio, eram duas, a Bel e o Pato. Não é isso mesmo? Essa entrada da Funarte fez diferença para você na distribuição das tiras? Começou a entrar milhões? Não. Não, mas era legal publicar em outros lugares, sabe? Claro. Uhum. Bacana. Tinha também um outro jornal, que acho que era um jornal sindical, mas eu não me lembro muito bem, que eu fazia não só uma tira, como eu fazia uns jogos também, sabe? Ah, tá. Uhum. Umas coisas relativas aos personagens da tira, mas era divertido. E tinha um viés infantil ou não? Tinha uma pegada sindical? Não, era mais para adulto mesmo. Você falou que... Sim. Eu fiz coisa para jornal de sindicato também. Eu fiz... Igrejas me pediam um cartão de Natal com meus personagens. E era interessante, porque eram assim, umas coisas assim, muito variadas. O seu traço, ele é bem cartunesco, né? E muitas vezes remete a um universo infantil. Você tinha notícia de que crianças liam sua tira também? O Pato era lido por crianças? Não sei. A resposta que eu tinha era mais de adultos, né? Claro. Uhum. As escolas que você frequentava eram universidades ou eram também de ensino médio? Tinha ensino médio também, as escolas que eu ia também tinha. E era interessante, porque como eu estava bem na ditadura, assim, as professoras me recebiam assim, eu ficava até sem jeito de fosse assim, sabe? Tirando a Xuxa agora. Que gostoso isso. Isso é bom demais. Você como se baseava nas manchetes e você também tinha acesso a outras informações sobre aquilo que as manchetes não podiam dar, você ia direto com o dedo na ferida, né? E provavelmente é por isso que você passou então por alguns momentos de censura. Você se lembra de algum episódio ligado a isso? Teve, eu lembro, algumas tiras, e era assim, uma coisa que eu também não entendia muito, uma que eu lembro, até porque eu tenho o original com o veto manuscrito. Ah, com o X de... Não, e também o motivo. Eu achei que não tinha nada a ver, porque era sobre a greve dos bancários. Tá. Aí foi censurado e dizia assim, porque... dar razão para os bancários. Eu guardei isso aqui, então eu até enquadrei. Mas merece mesmo, merece ser colocado na... A cabeça do censor muitas vezes era uma incógnita, né? Você colocava uma coisa mais explícita e passava, e às vezes ele enxergava sutilezas que não existiam, né? Mas foi pouco, viu? Pouca censura. Eu acho que o fato de serem bichos
Uhum. Me livrava um pouco dessa. Não parecia tão ameaçador, né? E o seu traço sempre foi fofinho, né? Então isso deve ter amenizado um pouquinho o julgamento deles. Mas sempre era uma ameaça, né? Você tem ideia de quantas tiras no total você produziu do Pato? Não tenho ideia, mas eu sei que foram muitos anos. Então, Pois é. Você começou era 71, 72, quando saíram as primeiras? não, acho que era antes. Talvez até antes disso, né? Não, se foi no Sol, foi no fim dos anos 60. Exatamente. Isso é. E aí você produziu para a Folha até meados dos anos 80, né? E aí, em 86, eu fui para os Estados Unidos. Perfeito. Então, nossa, você tem você tem pelo menos perto de 30 anos, perto de 30 anos com tira diária, saindo 6 por semana, é isso? Seis, Uau! porque no sábado não saí. Ah, no sábado não? Não. Ah, tá. Entendi. E aí eu queria imaginar como que era você fazendo esse trabalho. Você já era mãe de 3 filhos, né? Sua casa sempre teve animais de estimação, né? Durante um tempo você tinha gatos, cachorros, papagaio. Era uma loucura, né? Tinha um galo e uma galinha, exatamente, que era o Hermes e a Naná. Eles existiram. Sim, que eram personagens. Uhum. E eles existiram, porque foi assim, as crianças ganharam um pintinho daquele que dão na Páscoa, né? E o pintinho cresceu, virou um bruto galo, mas deram o nome de Hermes, e aí o Hermes não cantava. Eu dizia, mas que adianta ter um galo que não canta? Né? Aí falaram assim, Que não acorda ninguém. Eu fui lá no mercado de Pinheiros, comprei uma galinha carijó, botei lá. Foi o erro da minha vida, porque nunca mais ele deixou de cantar embaixo da minha janela. Era assim. Mas os dois viraram personagem. Matou a charada do canto do galo, então. Eles existiram, o galo e a galinha eram reais. E o momento, então, de fazer a tira, você precisava de silêncio ou você trabalhava no meio desse caos todo? Porque, além de tudo, a sua casa sempre foi muito frequentada por cartunistas também, porque o Zélio sempre foi um aglutinador nessa área, né? E sempre, a sua casa sempre teve cheia de cartunistas e aspirantes a cartunistas, né? Não, mas não me atrapalhava, não. Eu acordava assim, tem que fazer, hoje eu tenho que fazer. Aí lia o jornal, não tinha problema. Você desenhava numa prancheta? Era numa prancheta? Não, prancheta. Eu desenhava era no colo, desenhava onde dava. Mas eu sempre saía. Que loucura! Não, porque também você se lembra? A arte final, entendeu? Então eu podia fazer um certo, claro. tremido, saindo do espírito, né? O que eu queria dizer. Certo. E você se lembra alguma vez de ter travado? Assim, puxa vida, não me vem nenhuma ideia diferente do que eu já fiz? Acho que não, viu? Acho que não. Era bem... Então, a sua cabeça estava sempre fervilhando, né? Porque você lia o jornal e ali tinha a inspiração, pelo menos, do tema. Às vezes, mas aí, a transformar isso numa... Mas, às vezes, a inspiração também vinha das crianças brincando, ou dos visitantes, sabe? Aquilo ficava ligado. Eu não posso usar, né? Enfim... transforma numa gag, né? Então, é assim. Perfeito. E me conta outra coisa agora. Paralelamente ao Pato, durante um tempo, você produziu a Bel. A Bel era uma tira que saía na revista Cláudia, né? Da Editora Abril. E ela tinha como foco exatamente
Mas eu comecei no suplemento feminino. No suplemento feminino? É. Da Folha de São Paulo. É. E a Bel era muito fácil, porque eu tinha uma filha adolescente. Então, pronto, estava tudo pronto. E aí tinha o papagaio, que era... Ela era o personagem pronto, então. Ela era. Uhum. Eu tinha um outro personagem que eu tive muito breve, que era de um jornal feminino, um jornal militante feminino, chamava Bia Sabiá. Para essa, eu fazia histórias mais compridas. Tinha várias histórias. Perfeito. E nessa você levantava a bandeira do feminismo, que era o carro-chefe da publicação. Mas essa aí eu fazia isso, mas de um jeito soft, né? Não era uma briga, era mostrando, claro. Uhum. como é que as coisas assim, bem mais maneira. Assim. Porque entendi. Você... personagem era doce, então. Uhum. Mas eu mostrava. Você mostrava o que as oprimida pela família. Exatamente. E você sentia na pele essa opressão também, pelo fato de ser mulher? Eram poucas as cartunistas, né, que publicavam tiras nessa época em que você fez o Pato, pelo menos no Brasil. Você sentia isso de alguma forma? Olha, acho que toda mulher sente. Né? Uhum. É uma coisa que a gente não precisa nem dizer, é assim, sabe? Mas não era uma coisa ruim, era uma coisa que tinha que ser vencida, mas, sabe, para mim, não era uma tragédia, só era uma tragédia geral. Né? Eu não posso dizer que eu sofri nunca nenhuma violência de homem nenhum, mas o machismo existia e existe ainda, né? Sim. Mas, inclusive, porque na minha época não era só os homens, eram os homens e as mulheres mais velhas, que exigiam Exato. comportamento. Essas, sim, eram mais bravas que os homens, no meu caso. Então, tinha um código de comportamento que era muito rígido, na minha época, muito rígido. Verdade. Eu me lembro que, quando eu era menina, eu adoro o som de violoncelo, por exemplo. Eu queria, quando eu era pequena, mas eu não quero piano, não quero violino, quero violoncelo. Imagina, violoncelo tem que tocar com a perna aberta. Não teve chance de eu estudar o que eu queria. Você acredita aí? E era assim, quer dizer, você tinha que ter um comportamento para não ser moleca, para não ser, sabe? Mas depois está melhor. Eu acho que está melhorando. Agora sobrou a violência, que é mais profunda, tem que ser mais. Claro. Sem dúvida. Eu me lembro de que em algumas tiras do Pato você chegou a abordar essa questão, né, do tratamento dos gêneros, né, no cotidiano. Inclusive, quando criaram o Dia Internacional da Mulher, você falou, então, esse é o dia pra gente, os outros 384 são dos homens. É verdade, eu lembrei dessa aí. Era bom a gente basear no que estava acontecendo e dar um palpite de como avançar um pouco, né? Como que a gente claro. O próximo passo. Eu acho que qualquer trabalho de arte tem que ter isso. Tem que ter uma indicação de qual é o melhor que isso. Perfeito. Você se lembra de alguma tira específica que, depois que você fez e olhou a impressa, você pensou, puxa vida, essa ficou muito boa, por algum motivo específico? Ou você gostava de todas, assim, claro, você tinha o seu crivo, né? Mas eu acho que eu fiz uma assim, tem umas que eu gosto mais mesmo. Eu me lembro quando aquela senhora daquele fundo financeiro mundial, esqueci agora como é que chama. Ela veio aqui, Dona Ana Maria. E aí do FMI.
Eu lembro dessa porque foi muito comentada. Ele fala assim, a dona Ana Maria Júlia está aí, o que ela veio fazer? Eu falei, ela veio debelar os sintomas de progresso que a gente tem no Brasil. Aí, e aí um dia também, eu fiz essa, enfim, era uma mais ou menos, mas meu irmão estava no avião, sentou do lado de um senhor, e o senhor estava dando risada de uma tira. E comentou com meu irmão, essa pessoa que faz umas tiras engraçadas, eu sou autoridade, mas acho engraçado. Aí meu irmão olhou, era minha tira. Ele falou, é minha irmã que faz. E estava incomodando o poder, mas alguém ali, um representante do poder constituído, estava se divertindo com a sua tira, é isso? O Brasil sempre teve essa síndrome de autoridade, né? O cara tinha que falar. É verdade, mas até eu fiquei elogiada, falei, ó, está incomodando. Isso é o melhor elogio que um cartunista pode receber, né? Em tempos de ditadura, é quando você sabe que foi direto ao ponto, né? Ainda bem que nós saímos do... Ele está meio perigando ali. Então, eu ia chegar nessa questão também. Eu relendo muitas das suas tiras, percebi que, assim, boa parte delas, embora ela tenha a vocação de ter sido uma crônica, né, como as crônicas de jornal, né, que comentavam fatos pontuais do tempo em que ela foi publicada, tem muita tira que, se você ler hoje, ela está absurdamente atual. Né? Ela não só não perdeu a graça, como não perdeu a atualidade também. A pessoa que lê hoje fala assim, puxa vida, poderia ter sido feito agora. Você sente isso também? Eu senti na época, ainda quando eu fazia, quer dizer, no final, nos últimos anos, eu tinha a impressão que aquela situação era a mesma que eu já tinha feito, sabe? Eu ia fazer outra coisa, mas era a mesma coisa. Eu sentia muito essa repetição de circunstâncias ruins, né? Que voltavam a acontecer. Pois pacotes econômicos, exatamente, a distribuição de renda, abuso de autoridade, eram sempre temas recorrentes na sua tira e que não deixaram de sair da pauta dos jornais, né? Continua hoje, a gente liga o telejornal, ou lê um jornal impresso ou mesmo na internet e percebe que os temas continuam, né? Eles só mudaram os nomes, mudaram as datas, mas a essência está lá. Está lá, exatamente. Isso é muito triste. Isso. Acho muito triste. Às vezes eu senti... Não te dá vontade de vez em quando? Não. De voltar a fazer? Quando você vê um desmando, um descalabro, você fala assim, puxa vida, isso aqui renderia uma tira perfeita para o Pato. Você ainda pensa isso? Penso, mas eu não tenho vontade de fazer. E não dá vontade de pegar o... Dá, mas eu não tenho vontade de fazer todo dia. É tipo fôlego que eu não tenho. Claro. Uhum. Perfeito. Mas você ainda desenha? Não. Agora eu escrevo. Escrevo para criança. Agora. Tenho, sei lá, pois uns 20 livros. Mas antes eu queria te contar uma coisa que... Já são 20? Já são mais. Por favor. Eu fiz vários pela Nova Fronteira, pela Melhoramentos, pela Batel, pela Histórias da Codecri. Mas eu queria te contar uma coisa, que eu na revista Cruzeiro, eu desenhei, eu fiz algumas coisas lá. Eu fazia moda para criança. Aí, que delícia! Aí, foi engraçado que me lembro que eu fiz uns vestidinhos ali, desenhado, e eu fui na Cias, um tempo depois, e o meu desenho estava os vestidinhos todos com o meu desenho. E era exatamente... Que legal! Eu fazia, era um vestidinho assim, que usava na época aquele tubinho, assim, uma golinha branca, e a golinha era a flor, tinha um cabinho com 2 folhinhas, quer dizer,
é inconfundível, né? Inclusive a cor era a mesma. Então eu fiz um pouco isso, né? E os modelitos saíam da sua cabeça? Saía da minha cabeça. Você consultava alguma publicação de moda da época ou não? Era... Eu fazia da minha cabeça. E eu fazia muito também cartão de Natal. Fiz para a revista Cruzeiro e fiz para várias pessoas que me pediam. E fiz para uma companhia fiz para uma companhia de roupa de homem. Eram só aventurazinhas antes do parto. Você chegou a publicar muitas dessas roupas infantis no Cruzeiro? Não muitas vezes, acho que umas 3. Uhum. Mas era bonito, porque eram 2 páginas assim, inteiras, né? A cores e tal. Eu gostava. Achava bacana. Não, a revista era muito bonita, e de fato, então você virou uma influencer muito antes da internet. Pois é, você vê? O dia que eu vi o meu vestido na Sears, eu falei assim, estou feita, você é modista. Você... Você chegou a levar essa possibilidade a sério em algum momento? Não, eu estava namorando, eu tinha, sei lá, 19 anos. Não cheguei a levar. E para a família, você desenhou? Chegou a desenhar algum modelito? Assim, em esquema doméstico? Não. Eu desenhei, o que mais que eu fiz? Do pato, eu desenhei uma vez um livro para escoteiros mirins. Daí eu não sabia direito o que fazer, não saiu bom. Não gostei. Não guardei. Era muito difícil. É mesmo, para escotismo, é? Mas eram ilustrações mais técnicas de como dar um nó, como armar barraca ou alguma coisa assim? É isso aí. Ah, tá. E depois eu ilustrei também. E esse livro foi publicado? Esse livro foi publicado. Era um livrinho pequenininho, assim, amarelinho. Mas faz tanto tempo. E aí eu tinha essas incursões, assim, mas depois, sério mesmo, para mim, foi o pato. Perfeito. Mas quando você foi estudar em Paris, e aí isso de alguma forma pode ter aberto a sua cabeça, não? Quando você ficou 4 anos estudando artes plásticas ou artes gráficas? 4 não, um só. 1 ano. Uhum. E esse curso era dirigido? Esse curso era um curso sério, viu? Aí eu tinha... Aqui teve alguma encrenca política que não podia mandar dólar, porque meu pai mandava dólares para mim. Aí tá. não tinha dinheiro e eu resolvi pegar o emprego de jornaleira. Então, fui ser jornaleira. Aí eu vendia aquele jornal americano, Herald Tribune, eu vendia, o meu território de venda era o Champs-Élysées. Né? Aí um dia eu encontrei o Di Cavalcanti, que era o Paulo Niemeyer, que estava com ele. E aí eu vi ele, saí correndo, falei, olha, vocês não querem comprar um jornal? Aí eles ficaram emocionados. Quando eu falei que eu estava fazendo pintura na Grand Chaumet, eles falaram assim, nós vamos lá, vamos pagar seu curso. Eu falei, não precisa. Eles foram assim, tomar um café, foram à festa. Era muito divertido. Né? Aí o Luiz Edgar de Andrade, que era um jornalista que foi do Cruzeiro, nessa época ele estava na Manchete. Ele fez uma reportagem, então eu tenho uma reportagem de eu com a camisa do Herald Tribune vendendo jornal do Champs-Élysées. E como que você fazia? Você não era uma banca, né? Você empilhava assim e ficava num ponto fixo? Não, andava e ainda ia falando. Ah, você andava com eles por baixo do braço? Tinha uma bolsa. Olha, quando eu quis me demitir... Tá. E aí era uma...
Quando eu fui me demitir, o meu chefe falou: "Mas você é a melhor vendedora." Eu falei: mas não vou continuar, né? Era cansativo. Mas como que funcionava isso? Você tinha uma cota, você enchia a bolsa e aí quando terminava, você já dava por satisfeito, estava feito o seu dia? Não, eu voltava lá, pegava outra lei. Eu tinha um número de horas Para pegar mais. trabalhar. Ah, tá legal. Uhum. Rápido. E aí, independentemente do quanto você vendia, o seu salário era fixo. Aham. Eu tinha uma comissãozinha. Ah, que legal. Isso ajudou você a se manter, então, em Paris? Sim, durante esse tempo. Depois eu fui ter babysitter, depois eu fiz uma opção de coisa. E mantive. Mas isso dá uma bela experiência para quando você virou mãe, né? Me diga. Realmente eu era muito metida. Viu? E Cissa, a carreira de escritora, você mirou um público infantil, era completamente diferente daquele do Pato, né? Essas coisas aconteceram concomitantemente ou você já tinha parado com o Pato quando começou a fazer livro infantil? Não, quando eu comecei, eu não tinha parado mesmo. Uhum. Depois que eu parei, aí eu aumentei um pouco a minha produção. Perfeito. E eu fiz muito pela Nova Fronteira, que acabou agora, né? Melhoramentos, várias. E eu tenho um agente também, que é muito melhor coisa, né? Gente. Mas o que você não sabe é o seguinte: você não sabe o quanto que o pessoal de livro didático pede licença para publicar meus quadrinhos. Eu tenho certeza. Direto. Meus livros didáticos estão cheios de quadrinhos da Cissa, viu? Eu já vi muito. Já vi muito mesmo. Agora, nesses livros você tem histórias fechadas, como O Dia da Aninha, Dois Meninos na Chuva, a história de Natal do Duende Dudu, né? E você tem também livros que trabalham com a linguagem, né? Você tem muita poesia, você tem trava-línguas, você tem ditados, ditos populares, né? Você, como que... Eu gosto mais dos de criança, que eu faço, na verdade, são poemas, mas que tem humor, eu gosto de pôr humor, eu gosto de pôr sempre uma palavra mais difícil, sabe, para a criança poder aprender. E agora eu estou fazendo uma série que é um pouco assim, para criança bem pequena, mas com uma maneira dela aprender alguma coisa. Por exemplo, o primeiro que eu fiz, que agora está em inglês, vendeu bastante. Eu fiz em português e em inglês. Uhum. Ela é assim, minha mãe me levou para a feira, aí ela vai comprando uma série de coisas e quando ele chega em casa, a mãe faz um almoço com aquelas coisas. Perfeito. Que é para dar uma noção para a criança que a comida vem de algum lugar. Perfeito. E assim, então, essa é a ideia dessa coleção que eu estou fazendo. Uhum. Vai mostrando a origem de tudo. Então, você trabalhou com comida e outros temas, é isso? Mas não é só a comida. O que eu quero ensinar para as crianças é várias coisas que são importantes. Por exemplo, o outro livro eu ensino a dividir brinquedos. Ah, que legal. E aí o outro, agora que eu estou acabando, é como é que vai no dentista. Esse eu preciso ler. Sempre morri de medo. Esses aí eu faço o texto e o Zélio faz a ilustração. E aí tivemos uma daquelas brigas. Ele fez uma dentista tão horrenda, eu falei assim, é para seduzir as crianças, irem no dentista sem medo. E não assustar. Aí ele fez. Ele redesenhou. Você dá palpite nos trabalhos dele também? Dou sim. E ele aceita numa boa? Não. Assim, falei, tá bom, eu também falava isso para ele, né? Eu quero assim. Estamos empatados. Você tem um livro favorito entre os que você já produziu ou o favorito é sempre o próximo? Olha, o
meu favorito, na verdade, é o Dia de Aninho. Ele provavelmente é o mais conhecido de todos também, né? É verdade. Você, como fazia com o Pato, você frequentava escolas para fazer palestras. Agora, como autora infantil, você faz o mesmo? Não, não. Tinha, mas eu não sei com outras escritoras e cartunistas, mas para mim passou essa fase de convidarem, sabe? Eu fui Entendi. convidada na época dos quadrinhos até para uma coisa que eu achei linda, que era o ônibus biblioteca, que foi durante um tempo, ficava no subúrbio. Você não sabe que lindas filas das pessoas, sabe? O pedreiro com a sua roupinha de trabalho vir buscar livro para o neto. Era lindo. Aí eu ficava no primeiro banco e eles querendo perguntar, eles conversavam com a gente. Nossa. Esse contato com o leitor é uma coisa muito importante, né? Você faz, né, lançamento dos livros em bienais ou algum evento do tipo? Olha, já fiz, viu? Não faço mais. Não tenho feito. E as crianças da família, elas leem seus livros? Bem, E aí, como que é? elas adoram, me acham uma estrela. Bom, o que não falta nessa família é estrela, vamos combinar, né? É verdade. Uma vez eu fui no lançamento do meu livro junto com o Ziraldo. Estava lançando dele, imagina, né? Tinha uma fila enorme. Era incrível, porque só ele que assinava. Eu era assim, 1 em cada 10 dele. Mas ele, de vez em quando, ele empacava assim, com o nome da criança. Não mudou um nome esquisito para a criança. Eu lembro que uma falou assim, qual é o seu nome, meu Deus? Shifts. Shifts. Chamava Camisas. Uau! Pois é. Ele olhou para mim e falou, e agora? Mas assinou lá. Carinho. Então, assim, Você se dá bem com seus editores de livros? eu dou. Todos eles são. Como que funciona? Você estabelece para você uma agenda de criação? Fala assim, vou fazer um livro a cada 6 meses, ou é quando pinta a inspiração, às vezes sai mais de um? Como que funciona isso para você? Olha, eu queria muito ser organizada assim, mas não sou. É quando pinta, e às vezes, e eu tenho em geral 2 ou 3 que eu estou trabalhando, sabe? 2 ou 3. Então, tem hora que eu estou fazendo um, tem hora que eu estou fazendo outro, tem hora que eu não estou fazendo nada. Estou lendo, eu acho que fica muito de ler. Eu acho que se eu não puder ler, a fonte seca. Que eu acho que você, para lidar com a palavra, você tem que ter leitura, porque você tem que ter a química das palavras, tem que estar pronta na sua cabeça. Né? Perfeito. Isso funcionava também nas suas tiras, né? É muito raro ver uma tira muda sua, mas dá para perceber que o texto é enxuto, você não, a sua mensagem é muito direta, né? Dá para perceber então que houve uma lapidação antes de você chegar ao texto final. Eu acho que é bem de leitura, porque eu sou leitora desde que primeira junção de letras eu já fiquei encantada com poder ler, né? Então eu tenho muita leitura e eu acho que isso me ajudou com quadrinhos, me ajuda agora e me ajuda normalmente. Para você layoutar uma tira, você pensava primeiro no espaço do texto ou você já ia, porque a parte gostosa é desenhar, né? A gente sempre coloca esses personagens e depois fala, puxa vida, sobrou tão pouquinho espaço para o texto, ou você já... Já aconteceu. Eu vi... Eu fazia no lápis, assim, espremidinho, e o Zé falava assim, como que eu vou fazer essa arte final? Você não sabe.
se viram. Eu vi isso em algumas tiras suas mesmo, e imaginei que esse tivesse sido o processo, porque em algumas vezes aparecem divisões de sílaba, né, no limite do balão. Então eu imaginei que, olha, aqui eu acho que ela primeiro desenhou o balão e depois fez o texto caber ali dentro. Era complicado, às vezes, porque o texto às vezes ficava muito grande, né? Para ser Uhum. tinha que dizer, né? Isso, então, isso eu queria chegar aí também. Você, depois da ideia inicial e viu que o texto ficou grande, você teve que passar por esse processo de edição de texto também, cortar texto até ficar a essência e ficar equilibrado do ponto de vista visual? Sim, e eu acho que aí é que ajuda o negócio né, de você ter a construção na cabeça, porque você pode fazer modificações sem sair fora da ideia. Às vezes pode demorar um Exatamente. pouquinho, tá certo. E isso funciona nos livros também? Quando você pensa um texto de um livro, você já vai dividindo mentalmente em páginas e você já vai imaginando as imagens que vão entrar em cada passagem? Sim, quando é livro de criança, sim, com certeza. Uhum. Agora, Você então, livro de adulto, não, porque aquilo vai correndo. claro, é um texto corrido, é. Uhum. Mas Mas aí você, eu corto muito, eu enxugo muito, sabe? Tanto no o seu primeiro, no texto corrido. Uhum. O primeiro instinto, então, é escrever tudo. Você faz um fluxo de pensamento, né? Escreve tudo que vem à cabeça a esse respeito e depois vai cortando até chegar na mensagem final, a essência da coisa. Isso funciona para os livros também. Também. Se não me engano, foi Guimarães Rosa que falou que escrever é cortar palavras, né? Ah, é? É, a gente pega um original dele, é uma loucura, porque ele tinha um manuscrito e, assim, de cada página escrita, ele cortava. Então, sobrava duas, três linhas de cada página que ele escrevia. Era uma coisa muito louca. E o Mark Twain também falava. Eu gostava do Mark Twain, que ele falava que por que eu vou escrever metrópole se eu ganho o mesmo para escrever cidade, né? Ele falava de ser simples, né, na mensagem dele. Ele falou assim, ele não escolhia as palavras por serem mais empoadas ou para querer impressionar os outros. Ele tinha uma mensagem a ser transmitida e ele tentava fazer isso da maneira mais direta e simples possível. É mais ou menos isso que vai pela sua cabeça? Exatamente. Às vezes eu falo assim, não, mas isso aqui está muito pomposo, não pode. Eu não falo assim. Você lê em voz alta tudo que você escreve para saber se ficou bom? Não. Se funciona? Não. Nunca li alto para mim. Às vezes eu leio alto para o Zélio. Isso, ia te perguntar também. Você lê para alguém? Né? Para ele. E ele é um leitor muito crítico. Não muito, não. Ele gosta do texto. Já está naquela fase de não arranjar encrenca, né? Falando assim, não, tá ótimo. Ótimo, deixa assim. Mas é muito bom, sabe, escrever, eu acho que tem muita sorte de ser esse o meu ramo. Sem dúvida. Mas estou dizendo que não é muito. Mas você é multimídia, né, Cissa? É. Porque você, além disso tudo, você também virou ceramista, não é? Sim. Até agora eu estava no meio de um curso para me repor, porque fazia muito tempo que eu larguei. Uhum. Mas agora que o Zélio ficou precisando um pouco de mim aí, até ele sarar. Cabe abrir um parênteses aqui. O Zélio sofreu um acidente doméstico, né? Bateu a cabeça, ele está em recuperação no momento em que a gente que a gente bate esse papo aqui. Então estamos aqui todos torcendo muito
pronta recuperação dele. E é curioso que, além então dessa questão que sempre teve permeando a relação de vocês pelas artes gráficas, ele se tornou pintor e você partiu para cerâmica. Mas eram mais hobbies ou a ideia era também ter uma carreira nessas áreas? Olha, na verdade, eu gostava aliás, eu acho uma coisa extraordinariamente prazerosa você lidar com a massa cerâmica. É demais de bom. Faz bem, que descarrega, eu acho massa. Mas quando eu parei, eu tive um estúdio de cerâmica, eu fazia mais escultura. Eu não gosto de fazer coisa assim utilitária, não gosto, acho bonito, mas não. Pratos, vasos, não. Uhum. Eu gosto de fazer mais umas esculturas, que era o que eu fazia, desde pequenas até maiores um pouco. Mas não sei, agora não sei se vai dar. Eu mudei para os Estados Unidos, né? Aí eu vendi tudo que eu tinha de cerâmica e fui para lá e fiquei 7 anos. Aí deixei de lado. Agora eu ia voltar, mas aconteceu essa. Eu vou voltar um pouco mais tarde. Entendi. Você sente que a sua mão continua firme se você tiver que desenhar hoje, ou mesmo na hora de moldar uma peça de cerâmica, né? Isso não eu já cansei de ver artistas que foram assim, trabalhando décadas e décadas e não sentiram o peso da idade, né? A mão continuou absurdamente firme, assim, nunca titubearam na hora de fazer nenhum trabalho. Olha, eu não sei te dizer, viu? Porque eu acho que no lápis eu desenho como eu desenhava. Mas eu tenho uma desconfiança, por quê? Porque outro dia eu fui escrever um texto na letra cursiva e não está mais a minha letra, sabe? Está uma letra esquisita, feia, insegura. Estou esquecendo de escrever, não pode. Mas, sei lá. Agora a gente passa anos digitando no computador. Isso que eu ia falar. Um texto grande de cursiva não sai bom, não sai bonito. Não sei, você perguntou isso e não sei te dizer. Mas isso tem a ver com a prática também, né? A gente perde a mão, entre aspas, pela falta de uso mesmo. Há muito tempo você trabalha com computador? Sim, desde que começou a ter computador. Eu tinha um irmão que ele me incentivava muito, né? Ele me deu um computador e aí me ensinou como é que fazia. Eu achei muito melhor, porque você erra, não precisa, né, riscar, passar borracha. Não precisa riscar, não precisa apagar. É verdade. Mas o computador para você... Oi? Não pode falar. Eu ia te perguntar se o computador para você é só um instrumento para texto ou o seu desenho também já passou para a era digital? Não, de jeito nenhum. Mas eu vejo a minha filha. Minha filha, ela é artista gráfica. Nossa, ela faz coisas que até Deus duvida. Eu fico impressionada com o que é possível, né? Mas não, eu sou... Você se senta ao lado dela para ver? Sim, sento. Fico assim, de boca aberta. Mas acho que... E só se admira ou aprende também? Não, acho que... Eu acho que está bom do jeito que eu sei fazer. Mas eu gosto de Cissa, ver. você tem acompanhado? O quê? Eu ia te perguntar se você tem acompanhado a produção de quadrinhos nacional ou até estrangeira ultimamente, se tem algo que você tenha lido e que lhe dê prazer. Olha, nossa, eu admiro meus colegas muito. Por exemplo, Laerte, eu amo as coisas do Laerte, amo a Angeli, todos eles, nossa, Luiz G.
uma turma, assim, que são iluminados, Caruso, sabe? E são todos meninos que iam no meu estúdio, sabe? No estúdio do Zélio. Pois exatamente. Você viu essa garotada, entre aspas, né, amadurecer. Exatamente, exatamente. E eu acho que eles são todos gênios, de verdade. Acho que eles têm todos uma grande qualidade, sabe? Grande qualidade no trabalho. Já dava para ver essa qualidade quando eles eram garotos e frequentavam sua casa? Olha, vamos dizer que dá para ver as promessas. Mas, por exemplo, Entendi. o Laerte, quando ele... Laerte, quando ela começou, eu levei o primeiro cartoon lá, eu adorei o cartoon, adorei o cartoon. E eu falei, Zélio, esse cara aqui é top, vai vendo. Ele falou, é mesmo, ótimo, maravilhoso. Como que acontecia essa confluência de cartunistas para sua casa? Por que eles procuravam o Zélio? Ou era o Zélio que chamava? Olha, eu não sei por quê, mas o Zélio tinha, lá no Rio, era muito ligado, né, com essas artes gráficas e tudo. E quando ele veio para cá com o negócio da Folha, ele já veio sendo conhecido, né? Uhum. Ele estava ligado nessa... Ele tinha tido uma revista, que não era dele, enfim, na verdade, ele fazia a revista toda, mas que era um pessoal que fazia só coisa, chamava Urubu, a revista. E ele chamava cartunistas para o Urubu. Então, também tinha todo esse background do Zélio, e eles foram lindo. O Zélio, de vez em quando, publicava no Pasquim também. Pasquim era uma força. Isso, claro. Exatamente, então ele virou uma referência, né? Porque eu do Pasquim, acho que eu só publiquei texto no Pasquim. É mesmo, e eu ia te perguntar isso, você, quando optou pelo humor gráfico e como estava ali do lado da chamada patota, imaginei que talvez tivesse tido uma coceirinha de publicar no Pasquim também. Olha, não, eu publiquei mais texto, acho que 2 textos só que eu fiz no Pasquim, mas foram textos que fizeram, enfim, foram bons, fiquei satisfeita. Eram artigos? Era uma matéria. Uma eu não me lembro o que era, mas a outra eu me lembro que era como é que você... Era receita de cozinha. Então, você preparar a tromba de elefante, preparar era uma longa matéria sobre esse tema. Então, era o outro. Que gostoso. A turma do Pasquim você frequentava também quando morava no Rio? Você ia para a redação ou participava de reuniões? Na verdade, assim, pouco. A gente se encontrava muito na casa deles mesmo. Uhum. Não era reunião assim, profissional, era ia lá para bater papo. Eu estava pensando nisso porque o seu traço ele tem muito a ver com a tendência de uma época, né? Nos anos 60 tinha muito isso de economia de traço, né? Então não se rebuscava tanto o desenho. O cartoon buscava aquela autenticidade, aquela coisa de criação momentânea, né? Então você não ficava lambendo muito a arte, né? Ele saía pronto, como a gente vê nos trabalhos, por exemplo, do Enfio ou do Jaguar, né? Eram do Nani também, eram trabalhos que você, né, do jeito que saiu, é isso, não vou nem passar branquinho em cima.
Bom, como você não fazia arte final, você acha que você nunca passou branquinho em cima de um desenho seu, né? Nunca retocou nada assim. E o Zélio acerta de primeira também? O Zélio, sim, às vezes, ele acerta de primeira, ele é bom no traço. Viu? Então, os seus originais são bem limpos. Tinha pouco. Porque a gente vê, né? Tinha pouco, assim, quando eu discordava de uma coisa que ele tinha feito, aí ele acabava passando. E aí, nesse caso, o que ele fazia? Ele redesenhava o quadrinho ou ele colava alguma coisa por cima da parte que precisava mudar e desenhava por cima desse adesivo? Dependia da paciência dele. Que delícia. Cissa, tem mais alguma coisa que a gente não falou assim, que ficou faltando? Fala, puxa vida, o Marcelo falou tanta bobagem aqui e faltou falar de uma coisa importantíssima. Olha, não, acho que a gente já cobriu assim, todas as minhas aventuras. Então, eu queria só que você me contasse dos seus projetos para o futuro. Complicado. Eu quero fazer essa série para criança, porque eu acho importante. É para criança bem pequena, dar assim, o caminho, sem ser didático, mas, sabe, apontar o caminho melhor. Porque eu acho que com essa idade bem pequenininha, que a mãe é que lê, você tem uma absorção muito grande até os 3, 4 anos de idade. Você absorve muito, né? Uhum. E, então, eu acho importante. Acho importante isso. Acho um trabalho que eu estou fazendo que eu dou importância. Uhum. E se eu conseguir acabar o meu livro de adulto, que eu quero muito, porque é bem, isso não é autobiográfico, mas é bem em cima das viagens que eu fazia para o Mato Grosso, para o Cerrado, aquela cultura lá, que é tão interessante. Eu estou pondo nesse livro, mas é assim um livro que exige uma quietude que não tem dentro de casa. Pois é mais complicado que fazer uma tira de quadrinhos, né? Mesmo um livro para criança, mas quem sabe eu chego. Você não me falou dessas viagens para o Mato Grosso e para o Cerrado? Por que você fez mais de uma? Por que você ia a esses lugares? Olha, porque o meu pai e um primo meu mais velho, que era muito amigo dele, eles gostavam de pescar. Então, eles Tá. montavam uma caravana de 2 Kombis e a gente ia junto, eu e meus irmãos. Mas era uma loucura tão grande. Imagina que não tinha posto de gasolina, lá no meio do Mato Grosso não tinha. Então, eles compravam assim, vários galões de gasolina. Meu Deus. Tiravam o banco do meio da Kombi, punham os galões, punham uma colchonete em cima e as crianças iam dormindo em cima da colchonete, lá para o Mato Grosso. Que perigo, meu Deus. Mas eles eram pais moços também, então... A falta de juízo era coletiva. Eu sempre gostei de viajar, gostei muito. Então, depois eu fui para o Pará, fui com uma amiga minha francesa, que era enfermeira, e ela ia lá para visitar as tribos dos índios, dar remédio, que precisava, tudo. Um dia eu resolvi ir com ela. Aí, olha, foi tão interessante, viu? A gente foi mesmo para a Amazônia mesmo, né? E para chegar nas tribos, a gente ia de lombo de burro. Uau! Pela mata. Uhum. E voltar, e a gente de uma tribo para outra, a gente também fazia isso. E quando eu cheguei na primeira tribo, teve um índio que resolveu ser meu amigo, então ele resolveu me proteger. Aí, eu tinha 18 anos. Aí ele foi viajar com a gente para outra tribo. E ele realmente ele era de lá, né? Então a gente dormia, todos dormiam, a minha amiga, todos dormiam em redes, naquelas barracas de guardar castanho, né? Dos castanhos.
E um dia a gente estava lá, estava naquela lua, e eu comecei a ouvir uns barulhos. Aí tá, essa minha amiga, proteger a minha virtude, me punha na ponta e o índio na outra ponta. Aí eu comecei a ouvir uns barulhos muito esquisitos, meio fortes, assim. E eu fiquei com medo, né? E todos estavam dormindo. Aí eu levantei e fui lá, onde dormia o índio, o apelido dele era Doidão. Falei, Doidão, o que é esse barulho? Ele levantou a cabeça e falou assim, é onça. E virou para o canto. Pergunta se eu dormi. Não preocupa não, é só uma onça. Aí, Essas histórias vão fazer parte do seu livro? também. Que legal. Mas, olha, eu fiquei lá Você vai... fiquei 2 meses. Foi muito bom. Agora, É uma baita experiência, né? nossa, nem me diga. Que era muito bom. Eu visitei 2 tribos, e aí tinha uma menininha que estava doente. E eu conseguia curar ela. Então, ela veio comigo para se tratar para o Rio. E chamava Tubatinga. E aí, a Tubatinga, na hora de voltar, não queria voltar. Ela adorou. Não queria de jeito nenhum, mas teve que voltar. Você ainda viaja muito? Não, agora não. Eu fico um pouco cansada, sabe? Verdade. Como que você enfrentou essa pandemia de Covid? Você chegou a pegar a doença, inclusive, né? Ficou mal? É muito ruim, né? É uma coisa horrorosa. Mas sarei. Também não foi assim de ir para o hospital, não fiquei em casa, né? Não, legal. Então, além desse livro adulto, você continua trabalhando nos infantis, né? E você ainda ilustra os livros infantis que faz? Ou você só chama só o Zélio? Nunca nem quis se arriscar? O Ziraldo já ilustrou para mim. E tem outros ilustradores muito bons, assim, maravilhosos. E eu não quero ilustrar, mas eu não sei mais ilustrar. Teve um dia em que você falou assim, puxa, chega, não quero mais desenhar profissionalmente? Ou aconteceu, foi parte de um processo? Sabe o que? Quando eu mudei para os Estados Unidos, foi uma mudança inteira na minha cabeça, sabe? Eu trabalhei lá numa galeria, era uma galeria de arte himalaia, interessantíssimo, né? As pessoas que chegavam lá eram super interessantes. E aí foi passando, assim, né? Foi passando a minha... Agora, eu uso muito o Facebook para dar minhas opiniões políticas. Então, pronto. Sabe? A única tribuna que eu tenho é essa. Pronto, então vai ser nessa mesmo. Mas ali você não faz humor, né? Não. Eu só dou opinião. Ninguém pediu, mas eu dou. E você já arranjou muitos inimigos por causa disso? Eu não sei, porque quando é inimigo, eu já deleto. Pronto. Paciência zero para debater. Tem, sabe? Não tem o que debater hoje em dia, viu? Pois é. Tem. Estamos num buraco. Eu acho que está pior do que a outra ditadura, sabe? Porque... Quer dizer, a gente não vive formalmente uma ditadura, mas são tempos muito bicudos, né? De cerceamento de liberdades e o que é pior, hoje a gente tem as fake news, né? As fake news, elas se alastram numa velocidade e com uma intensidade absurda. Eu acho que está muito complicado. Eu só fico pensando assim, ainda bem que meus netos são já barbudos e bigodudos, tenho só 2, tem que me preocupar com as próximas gerações. E os bisnetos? Já tem? Não, eles não estão dispostos. Muito bom.
Legal, Cissa. Então, quero lhe agradecer demais pela entrevista. Eu me diverti muito, aprendi bastante com você. Fiquei muito feliz de conhecê-la, pelo menos no tete-a-tete virtual, né? A gente já tinha se falado por telefone e até trocado mensagens por Facebook, muito tempo atrás. E eu espero ter a chance de encontrá-la pessoalmente muito em breve. Eu também quero, viu? Se tudo der certo, em momento político mais favorável também. Muito obrigada, viu? Adorei a entrevista também. Maravilha, foi um prazer enorme. Valeu. Um beijo, viu? Agradecemos a todas e todas que acompanharam essa conversa e deixamos o convite para assistirem às demais entrevistas que serão disponibilizadas em nosso canal no YouTube. E para saber mais sobre a nossa programação, acesse Centro de Pesquisa e Formação.sescsp.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram.